Vamos lá, pessoal, vamos continuar o conteúdo, capítulo 6, capítulo de equilíbrio. Agora falando um pouquinho sobre a relação antes de equilíbrio e peso. Então vamos lá tentar avaliar aqui um pouco. Na aula anterior, a gente trabalhou com esse assunto, pegamos uma equação genérica, né, de uma certa quantidade alfa de A, certa quantidade beta de B, para formar produtos também genéricos, tipo C e D. Gama, quantidade de C, delta, quantidade de D. A gente definiu um significado mais amplo, mais completo, a constante de equilíbrio como sendo produtório entre as atividades das espécies levadas aos coeficientes estequiométricos. Lembrando, o coeficiente estequiométrico dos reagentes, pelo fato deles serem negativo, quanto o coeficiente estequiométrico dos produzidos no processo, que é que a gente nós podemos expressar a constante de equilíbrio de modo aproximado, cerca outras concentrações que não seja a atividade, como por exemplo, pressões parciais. É o caso aqui, por exemplo, da constante de equilíbrio Kp, em que essa constante vai ser igual ao produtório, mas não das atividades, das pressões parciais dos componentes. Aqui no caso, todos os componentes são gasosos, elevado também ao coeficiente estequiométrico. Beleza? Lembrando que eu sempre estou dividindo a minha pressão parcial, aqui no caso pela pressão padrão, porque a constante de equilíbrio resultar em um número completamente adimensional. E então, sempre pela pressão padrão, que no caso vale 1 bar. Ok? Agora eu vou fazer algumas considerações aqui. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. A primeira é a seguinte: eu estou substituindo, eu estou aproximando o comportamento desses gases, comportamento de gases perfeitos, ok? Então, no lugar da pressão parcial, eu estou substituindo pela equação dos gases perfeitos, número de mols vezes R vezes T sobre V. PV igual a nRT. Então, P parcial do gás vai depender do número de mols daquele gás vezes a constante R vezes a temperatura do sistema pelo volume, ok? Então, no lugar aqui de PI, eu coloquei NI-RT sobre V. Taquei aqui em verde NI sobre V. Por que eu fiz isso? Porque o número de mols dividido por volume é um tipo de concentração. É a concentração mol por litro que eu tenho das minhas espécies. Tá? Cada uma delas. A, B, C, D. Bruno, entendi. Agora é o seguinte, eu vou manipular essa expressão de tal modo que eu não vou alterar essa igualdade. Se eu multiplicar, dividir essa expressão pelo mesmo número, eu estou multiplicando por 1, ou seja, eu não estou alterando o valor. Só que ao invés de considerar um número qualquer, eu vou multiplicar e dividir pela concentração padrão mol por litro, que é esse zero aqui. Como eu multipliquei numerador e dividi denominador, eu não alterei nada que tinha aqui dentro. Mas por que eu fiz isso? Porque agora, como isso aqui é um produtório, tá todo mundo multiplicando para cada um dos componentes, eu vou poder esse produtório em dois produtórios. Ok? Como é multiplicação, não tem problema de eu fazer isso. Ou seja, o Kp, que é dado por essa expressão, pode ser dividido entre o produtório, a concentração da espécie I sobre a concentração padrão, elevado ao coeficiente estequiométrico, vezes esse produtório aqui, tem a concentração padrão, constante R, temperatura e a pressão padrão. Por que eu fiz isso? Porque quando eu separei esses produtórios, esse primeiro produtório aí
é exatamente igual à definição da constante de equilíbrio, só que agora em termos da concentração molar. Então, esse primeiro produtório é igual ao Kc. E aí eu consigo estabelecer uma relação entre o Kp ou Kc. Kp é igual a Kc vezes esse produtório, que envolve, né, a concentração padrão, que vale 1 mol por litro, fixa, a constante R dos gases, a temperatura em que ocorre o processo reacional, medido pela pressão padrão, que vale 1 bar, ok? E aí, como é que esse produtório virou isso aqui? Porque olha só, pessoal, eu não vou ter que multiplicar esse termo aqui para cada uma das espécies, então por cada coeficiente estequiométrico, alfa, beta, gama e delta. Então é a mesma coisa que eu vou ter a mesma base, expoentes diferentes. Como é que eu resolvo uma multiplicação de mesma base, expoentes diferentes? Eu conservo essa base, P0 RT sobre P0, e somo expoentes. Por isso, o coeficiente estequiométrico virou esse delta I. O que é esse delta I? É o somatório dos coeficientes estequiométricos das espécies aqui, alfa, beta, delta e gama. Lembrando, obviamente, que no caso dos reagentes, os valores desses coeficientes estequiométricos serão negativos. Tudo bem? Então tá. Então eu consegui estabelecer uma relação numérica entre o Kp e o Kc. Se eu quiser substituir pelos valores, né, que a gente tem, sabendo aí que a concentração padrão é 1 mol por decímetro cúbico, eu estou transformando, tá, para obter em metro cúbico, então fiz a utilizei a constante R, Pascal por metro cúbico, mol e Kelvin. Essa é a temperatura T, que pode variar no meu sistema, pela pressão padrão, que é 1 bar, mas eu também estou convertendo para Pascal. No final, eu vou obter essa relação que vocês vão poder usar sempre se vocês quiserem converter Kc em Kp ou vice-versa. Tá bom? Kp é igual ao Kc, que fica esse número aí, 0,08314, vezes a temperatura do sistema elevado ao somatório, né, dos coeficientes estequiométricos. Lembrando que para os reagentes é negativo e para os produtos é positivo. Bom, daí a importância da equação estar de fato balanceada. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos avançar aqui um pouquinho. Agora, eu vou discorrer aqui um pouco com vocês acerca da interpretação molecular da constante de equilíbrio. Para isso, eu vou utilizar essa distinção Boltzmann aí, aparentemente, né, um gráfico aí que talvez esteja dando um pouco vocês, mas a gente vai destrinchar ele passo a passo aqui, calma, para a gente tentar entender o que acontece com a reação do ponto de vista molecular. Bem, então vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo de reação genérica extremamente simples. Eu tenho uma única espécie A pertendo a espécie do tipo B. Tá? Reação direta, reação inversa, ok? Repare o seguinte, nesse diagrama aqui, eu tenho a energia em função da população. E repare que eu tenho diferentes níveis de energia. Níveis de energia que estão em rosa representam a energia da espécie A. Níveis de energia que estão em verde representam os níveis de energia da espécie B. Repare que, de um modo geral, né,
ali, se a gente for comparar, o nível fundamental da espécie B está acima do fundamental da espécie A. Já indica para a gente que a conversão de A a B é uma conversão que necessita absorver energia e, portanto, essa reação, no sentido direto, é uma reação isotérmica. Bom, o que representa essa curva aqui, ó, de natureza exponencial, denominada distribuição de Boltzmann? Ela vai me mostrar que são distribuídas as moléculas, cada uma das espécies A e B, em cada um dos. Espera aí, Bruno, não estou entendendo. É o seguinte, gente. Isso aí, tá? Já é um retrato da situação de equilíbrio do sistema em uma determinada temperatura. Ah, Bruno, mas é uma determinada temperatura, por que eu tenho diferentes energias? É o seguinte, quando você tem tema, eu falo, sei lá, tem um copo de água aqui, ok? Esse copo de água aqui está numa determinada temperatura, ok? Eu posso medir a temperatura da água aqui dentro. Só que não significa que todas as moléculas dentro desse copo contêm mesmo, estão com a mesma energia cinética. Você tem moléculas que estão mais agitadas, moléculas que estão menos agitadas, e o reflexo desse grau médio de agitação molecular é o quê? O reflexo disso é o que a gente chama de temperatura. É natural que a população de moléculas em menores temperaturas maior. E à medida em que você vai aumentando muito a energia dos energéticos, é menos provável que você tenha moléculas ocupando esses. Tudo bem? Então, esse eixo que é representado por essas barrinhas aqui, ó, mede a população de moléculas que têm essa determinada energia. Imagina que aqui, ó, é a nossa origem. E aqui no primeiro nível de energia da espécie A, eu tenho, sei lá, uma certa quantidade de moléculas. À medida que eu vou aumentando os níveis energéticos, a população de cada um desses níveis vai ficando cada vez menor. Quando eu falo população, eu estou falando da quantidade de moléculas. Repare então que nesse retrato aqui desse equilíbrio, né, eu tenho um maior número aqui, de A. A população de A é superior à população de B, vai ser dada por essas barrinhas em verde. Eu só tenho barrinha em verde a partir do primeiro nível de energia aqui de B. Bom, aí tá. Agora vamos tentar relacionar esse gráfico com a constante de equilíbrio. Ainda, eu vou além. Eu vou relacionar com a instantaneidade do processo de conversão de A para B ou de B para A. Então, aqui, ao lado direito, eu tenho fórmula que a gente trabalhou na aula anterior. Eu posso calcular o logaritmo da constante de equilíbrio a partir do ΔG da reação na condição que padrão dividido por RT. Eu sei que ΔG está relacionado com o fator entálpico e o fator entrópico. ΔG é igual a ΔH menos P ΔS. Então vamos resolver isso aqui, ó. Acompanha aqui comigo. Para ver se fica melhor aqui para você perceberem. Vamos lá, aqui, ó. Vamos lá. Seguinte. O Ln, ó, vamos lá. Ln de K
é igual a menos delta RG padrão sobre RT. Tudo bem? Final de menos aqui, ó. Aí é o seguinte, se a gente for trabalhar para isolar essa constante de equilíbrio, isso equivale a elevar, para isolar eu vou aplicar a exponencial dos dois lados. Beleza? Então, a exponencial do logaritmo vai ser o próprio logaritmando, que é a constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio vai ser igual a E elevado a menos delta RG sobre RT. Só que eu quero dividir isso aqui, substituir o delta RG pela expressão que contém fator entálpico e entrópico. Eu sei que delta G é igual a delta H menos T delta S. Ah, beleza. Então, se eu substituir ΔG por isso, eu posso falar que a constante de equilíbrio é E elevado a menos delta H sobre RT, que multiplica E elevado, tem um menos aqui, né? Menos ΔH sobre RT, menos com menos, mais T, ok? Delta S sobre RT. E aí eu posso simplificar nessa exponencial a temperatura. De tal forma que a constante de equilíbrio ela é dada por duas exponenciais. Uma exponencial aqui, que depende do ΔH, e uma outra exponencial aqui, que depende do termo ΔS. Beleza? Então, se a gente voltar aqui, ó, substituição dá exatamente isso que encontrou. Tá bom? Obviamente, ali eu tenho que colocar os termos padrão, né? Porque eu estou trabalhando aqui com ΔH padrão, ΔS padrão aqui também. Beleza? Aí é o seguinte, pessoal. Olha só. Nessa reação aí, no caso, ela é uma reação que é endotérmica. Tá? Essa reação aqui é uma reação endotérmica, A virando B. Não é isso? Significa que esse ΔH aqui é positivo. E essa exponencial, portanto, ela é decrescente. E RT também são positivos. Então, o que acontece? Como a reação é endotérmica, e o ΔH é maior do que zero, essa primeira exponencial aqui ela tende a ser decrescente. Ela deve contribuir para reduzir a constante de equilíbrio. E aí você pode estar perguntando o seguinte: ah, Bruno, mas eu também tenho que avaliar o termo entrópico. Vamos avaliar? O termo entrópico vai estar relacionado com a possibilidade de dispersão de moléculas em diferentes níveis de energia. Lembre que a entropia ela é um grau de dispersão de matéria e energia. Né? A gente pode entender ela de modo simplificado assim. Então, quanto mais moléculas eu tiver, quanto mais níveis de energia eu puder distribuir essas moléculas, maior é a entropia da minha substância, no caso. Só que, quando eu comparo no nosso exemplo a entropia de A com a entropia de B, repare, a diferença entre os níveis é muito semelhante.
Eu sei que os níveis de energia de B estão acima dos de A, mas não é isso que eu estou falando, não. A diferença entre dois níveis consecutivos aqui, ó, a diferença entre dois níveis consecutivos de A é muito parecida com a diferença entre dois níveis consecutivos de B. De tal maneira que eu vou ter praticamente a mesma quantidade de níveis para a espécie A e para a espécie B. Então, quando A vira B, a diferença, a variação de entropia não é muito grande. Com isso, o ΔS não é muito grande ao ponto de compensar essa queda do ΔH, e aí a constante de equilíbrio tende a ser um número muito pequeno para esse caso dessa reação endotérmica, conforme a gente mostrou. Não tem uma grande variação de entropia. Ué, Bruno, e o que significa uma constante de equilíbrio pequena? Uma constante de equilíbrio pequena, gente, ela significa o quê? O que é a constante de equilíbrio? É uma relação entre concentração, né, atividade, alguma coisa dos produtos sobre os reagentes. Se essa constante é muito pequena, é que eu vou ter pouco produto em relação ao reagente. Então, a reação direta, ela não é tão favorecida. E é por isso que a população, se a gente comparar aqui, de A, é bem superior à população B. Eu não estou favorecendo essa reação direta. Porém, se eu tivesse uma reação endotérmica, outra, tá? Um outro A formando um outro B, coisa diferente. E esse B tivesse uma variação ali, entropia distinta, maior, tá vendo que eu tenho uma maior compactação aqui, níveis de energia de B, a diferença de energia entre níveis consecutivos de B é menor, e com isso eu tenho muito mais níveis possíveis do que na primeira situação. Essa diferença de energia pode justificar um aumento de entropia suficiente para compensar esse termo aqui da entalpia. Então, a entropia pode aumentar tanto que compensa esse termo, aumentando a constante de equilíbrio, aumentando então a taxa de formação dos meus produtos, justificando então uma reação endotérmica que vai ser favorável à formação dos produtos, uma vez que esses produtos apresentam uma entropia bem superior do que reagentes. Beleza? E aí eu tenho essa situação aqui. Repare que aqui no caso, eu tenho uma maior população aqui, mais possibilidades aqui de distribuição das moléculas em B, em detrimento das populações de A. A diferença energética entre os níveis de A é bem maior do que a de B. Então, isso indica uma maior entropia da espécie B em relação a A, e mesmo o processo sendo endotérmico, eu consigo justificar a espontaneidade do processo, tá? Aumentando constante de equilíbrio e, consequentemente, formação dos produtos. Beleza, pessoal? Então, é isso. Recapitulando aqui, né? Em função dessa maior possibilidade de distribuição dos níveis, eu vou ter aí o fator entrópico prevalecendo em detrimento do fator entálpico. E aí, só para a gente resumir, né? Se eu tiver uma reação que é endotérmica, de uma maneira geral, pelo fator entálpico, contribui para uma redução da constante de equilíbrio. Isto é, a composição da sua mistura provavelmente será favorável aos reagentes. A reação direta não tende a ser favorecida. Porém, se a entropia do produto for suficientemente alta, a constante de equilíbrio poderá ser favorável, poderá ser elevada. E aí isso vai aumentar então, a taxa de. Vai fazer com que a reação direta possa ser espontânea, e aí, na condição de equilíbrio, você pode ter uma maior composição dos seus produtos. Perfeito? Então, vamos avançar aí
interpretação, né, bem densa, vocês viram, sobre a, a constante de equilíbrio no aspecto molecular, né? Interpretação molecular dessa constante de equilíbrio. Beleza? Vamos para aqui. Agora nós vamos. Chegou o momento de perturbar nosso equilíbrio químico, beleza? Nós vamos fazer isso a partir, basicamente, dois fatores, iniciando com a pressão. Nós vamos alterar a pressão no sistema, encontra na condição de equilíbrio e verificar o que acontece com esse equilíbrio químico. Bom, então vamos lá. Uma coisa que vocês devem lembrar da aula anterior é que eu falei que o único fator que afeta o valor da constante é a temperatura. Mas nós alteramos as condições de pressão do meu sistema, o valor da constante não muda. Mas isso não significa que a quantidade das espécies no equilíbrio vai ser dependente da pressão. É o que a gente vai ver aqui agora. Vamos pegar aqui um exemplo de uma reação que eu tenho ali um número, né, o N2O4, que é um gás ali incolor. E esse gás ele pode se converter pela decomposição desse número em um gás castanho, avermelhado, extremamente tóxico, que é o NO2. Bom, vamos ver como que eu posso expressar a fórmula da constante em termos daquele grau de dissociação que a gente viu anteriormente. Vamos lá. No início, eu vou considerar que eu tenho apenas reagente. Então, eu tenho uma quantidade 2 ou 4. Eu ainda não formei nada no meu produto. E até atingir a quantidade, até atingir a condição de equilíbrio, percentual dessa quantidade inicial vai reagir. Esse percentual é o grau de dissociação alfa. Então, uma certa quantidade alfa N será consumida e uma quantidade alfa N vezes a proporção estequiométrica será formada do nosso produto NO2. Pela reação balanceada, para cada 1 mol de N2O4, leva à formação de 2 mols de NO2. Consumiu alfa N, N2O4, eu vou formar o dobro de NO2, alfa N. Pergunta complexa agora é a seguinte: quanto que eu vou ter no equilíbrio? Ué, no equilíbrio, eu vou ter quantidade inicial menos reagiu. Então, N menos alfa N vai ser a quantidade que eu tenho de N2O4. Colocando um N em evidência, vou ter 1 menos alfa, fica N. No início eu não tinha nada, formou 2 alfa N do NO2, final, essa quantidade, 2 alfa N de NO2. Beleza? Vamos avançar. Como que eu faço para escrever fração molar produto reagente na condição de para escrever a fração molar do produto e do reagente, eu vou precisar pegar a quantidade que eu tenho, mols, de cada uma das espécies do equilíbrio, e dividir pela quantidade total. Então, para o N2O4, eu tenho 1 menos alfa N sobre menos alfa que multiplica N, mais 2 alfa N. Esse denominador aqui, ó, fica N
os alfa N mais 2 alfa N, a N mais alfa N. Vou colocar em evidência, 1 mais alfa que multiplica N, eu simplifico N do numerador. Adotando raciocínio semelhante, eu também consigo calcular a fração molar para o produto. Vai ser 2 alfa N, quantidade no equilíbrio desse produto, sobre a quantidade total no equilíbrio. E aí eu vou obter, após as simplificações, 2 alfa sobre mais alfa. Bruno, mas é mais comum eu trabalhar as concentrações, no caso de gasosos, em termos de fração molar, mas em termos de pressão parcial. Perfeito. Então, para converter em pressão parcial, eu vou pegar essas frações molares e aplicar a pressão total, a lei de Dalton. Então, é só pegar as frações molares anteriores e multiplicar pela pressão total P. Dois casos. E agora, com as frações molares, eu posso subir a expressão da constante de equilíbrio em termos reais, que é o chamado P. Que é o Kp? A pressão parcial do produto elevado ao coeficiente estequiométrico sobre a pressão parcial dos reagentes elevado ao coeficiente estequiométrico. Por isso que no numerador é elevado ao quadrado. O coeficiente estequiométrico do NO2 vale 2. O denominador está elevado a 1. O coeficiente estequiométrico do NO2 ao 4 vale 1. Bruno, por que apareceu aquela pressão ali P0? E constante de equilíbrio adimensional. Então, eu tenho sempre que fazer ação relativa. A pressão parcial sobre a pressão padrão. Vale 1 bar. Ficando ali, eu vou ter P0 ao quadrado sobre P0. O P0 ao quadrado e o P0, um deles vão se multiplicar. Vou ter que o Kp é a pressão parcial do NO2 ao quadrado dividido pela pressão parcial do N2 ao 4 vezes a pressão P não, a pressão padrão. Ok? P0. Vamos substituir as pressões parciais pelas fórmulas. E a gente vai brincar com uma álgebra aí. Eu tenho uma divisão de fração. Para dividir a fração aqui, eu conservo a primeira e multiplico pela segunda invertida. Alguns termos eles vão simplificar, né? Mais alfa com mais alfa quadrado, sobra 1 mais alfa. O meu numerador vai ficar 4 alfa quadrado P. No denominador eu vou ter 1 mais alfa, que multiplica 1 menos alfa. Vai dar esse produto notável aqui, né? Menos alfa ao quadrado. E multiplica a pressão padrão P0. Vamos lá. Vamos continuar. O que eu estou fazendo aqui? Eu passei o termo menos alfa do outro lado, multiplicando. E o passei de constante de equilíbrio Kp. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso somar alfa ao quadrado dos dois lados. E aí eu vou ter do lado esquerdo aí agora uma relação que apresenta alfa ao quadrado nesse termo, nesse. Do lado direito eu vou ter apenas... Eu posso colocar o alfa ao quadrado em evidência. E agora eu posso isolar o grau de dissociação. Vai ser igual a 1 sobre 4P sobre P0 Kp mais o alfa ao quadrado. Ou seja, o alfa é a raiz daí tudo. E olha só que interessante. Embora a constante de equilíbrio seja fixa, a pressão padrão também. Se você mexer na pressão total, quando você aumenta a pressão total, você diminui o grau de dissociação.
Então, ao aumentar a pressão total desse sistema nas condições de equilíbrio, a decomposição do dímero, do N2O4, não vai ser favorecida. Ok? Eu vou ter um menor grau de dissociação dessa espécie, maiores valores de pressão. Então, a razão que as quantidades de N2O4 e NO2 na nova condição de permanece constante, para razão elevada aos coeficientes estométricos. Por quê? A constante de equilíbrio é o valor dela. Agora, os valores individuais das pressões parciais vão mudar, porque o grau de dissociação vai ser alterado e ele depende da pressão E. Bem, essa aí foi a influência da pressão. Vamos calcular agora, né? E algumas expressões do ponto de vista quantitativo para a influência da temperatura com resposta a condições do sistema, tá? Imaginando um sistema no equilíbrio químico, como que a temperatura influencia na constante de equilíbrio. A gente já discutiu e até sabe como calcular o valor da constante de equilíbrio em função da temperatura. Agora vamos ver se eu alterar a temperatura do meu sistema, como que eu faço para calcular qual que é o novo valor da constante de equilíbrio? Então eu quero saber como que o Ln da constante muda com a variação de temperatura. Então eu estou derivando essa expressão aqui de cima. E aí fica dln de K, dt, é igual a menos o R. Ele é constante, então eu posso tirar da derivada, fica menos 1 sobre R, derivada do ΔG dividido por T, ok? dt. Essa derivada aqui, pessoal, não sei se vocês lembram da fisicoquímica, a equação de Helmholtz é exatamente essa derivada. A gente sabe que essa relação da derivada do ΔG da temperatura, né? ΔG sobre T, em função da temperatura, modifica de acordo com o negativo da entalpia do processo dividido por T ao quadrado. Então, no lugar dessa derivada aqui, eu posso colocar menos o ΔH, T ao quadrado, menos com menos dá mais. Então, o dln K sobre dt igual ao ΔH da reação sobre RT ao quadrado. É muito comum também uma outra expressão para descrever variação da constante de equilíbrio acerca da temperatura. Essa outra expressão é dada fazendo uma substituição de variáveis aqui, ó. dln de K sobre dt vale isso aqui, ok? Só que no lugar de dt, eu posso o menos t ao quadrado derivada de 1 sobre t. E ver isso. Vou tentar mostrar aqui para vocês essa relação. E a derivada, deixa eu ver aqui se vai ficar melhor, tá, gente? O que é a derivada sobre t? A derivada de 1 sobre t é a mesma coisa que a derivada de t elevado a menos 1. Não é? A derivada de t elevado a menos 1 é menos sobre menos 1 menos 2. Menos 2 no numerador é a mesma coisa que 2 no denominador. A derivada de 1 sobre t é ao quadrado. dt.
Ou seja, o que é dt? dt é igual a menos t ao quadrado derivada t. É só passar esse termo e troquei o sinal. A expressão é dln H sobre dt. Só que o dt vale isso, então eu posso subir. No lugar de dt, eu posso colocar quem? Menos t ao quadrado derivada sobre t. É igual o quê? Menos 1 sobre r, a expressão de Gibbs-Helmholtz, que vale menos delta RH padrão t quadrado. Menos com menos fica mais, não é? E aí, se eu passar esse termo t ao quadrado aqui, ó, esse t ao quadrado pode simplificar com esse t ao quadrado. E aí eu vou obter exatamente a outra expressão. Quando eu faço a substituição variável, a expressão que eu vou obter é o quê? Menos ó, t ao quadrado, exatamente o que está aqui, ó. Vocês verem? Beleza? Simplifiquei. E aí eu vou obter que dln de k dt vai ser igual ao quê? 1 sobre r delta h. Tem um menos desse lado, não tem? Posso passar para o outro. Por isso que fica negativo. Menos delta h, reação padrão, dividido por r. Essas duas expressões são conhecidas como expressões de Van Hoff, em homenagem a esse holandês aí, mostrou como calcular, né, a variação da constante de equilíbrio na reação a partir da alteração da temperatura do sistema. Uma coisa que é mais importante do que saber fazer essas contas, saber interpretá-las. Então, olha só, vamos pegar essa primeira expressão aqui. Essa primeira expressão mostra o seguinte: o Ln da constante de equilíbrio, dividido pela variação de temperatura, é ΔH sobre RT ao quadrado. Só que o R e o T são positivos. Então, se a reação for endotérmica, todo esse termo aqui é positivo. E aí o Ln da constante aumenta, consequentemente a constante aumenta se aumentar a temperatura. Então, presta atenção. Se a reação for endotérmica e a temperatura aumentar, a constante de equilíbrio também aumenta. Se a constante de equilíbrio aumenta, é porque está aumentando a quantidade de produto. Então a reação direta, que é endotérmica, é favorecida. Então o aumento da temperatura do meu sistema favorece a reação endotérmica. Beleza? A gente consegue interpretar isso pela expressão Van Hoff. Bom, então para uma reação endotérmica, ΔH maior do que zero, esta derivada vai ser positiva, o Ln de K sobre dt é positiva, assim um aumento da temperatura contribui para o aumento da constante de equilíbrio, que equivale a falar que a reação vai deslocar a formação dos produtos, que é o sentido endotérmico. Bom, e aí o raciocínio análogo, só que inverso, né? Vai acontecer para reações exotérmicas, uma vez que para reações exotérmicas a constante de equilíbrio vai diminuir com o aumento da temperatura, afinal de contas, o final do ΔH será negativo. Tudo bem, pessoal? Então vamos avançando. Tentar mostrar aqui para vocês também o impacto disso, da influência da temperatura nas condições do sistema, pelo aquele gráfico que a gente viu no início da aula ali sobre a Boltzmann. Vamos lá. Hoje a aula está bem densa, né? Termos teóricos aí, mas a gente vai conseguir aprofundar questões do equilíbrio químico, da perturbação, né? Então vamos lá. Aqui agora eu tenho o gráfico mostrando para a gente aquela distribuição
Boltzmann. Só que, diferentemente do gráfico anterior, eu tenho duas temperaturas aqui, tá? Eu tenho temperatura da curva rosa, que é uma temperatura mais elevada, e da curva azul, que é uma temperatura mais baixa. Eu consigo saber disso porque a população na curva rosa, a população vai do eixo aqui, tá bom? É a distribuição de Boltzmann. Repare que essa população é menor na curva rosa do que na curva azul para níveis menos energéticos. O que é esperado, que quando eu aumento a temperatura, é menos provável que as moléculas fiquem energéticos. Então eu tenho uma promoção de moléculas para níveis de maior energia. Bem? Então, quanto mais próximo, mais achatado tiver essa distribuição Boltzmann em relação ao eixo vertical, tá? Maior é a temperatura do meu sistema. Bom, curva rosa representando uma temperatura mais baixa, curva azul representando uma temperatura mais alta. E aí, a gente novamente tem a distribuição de níveis de energia. Níveis de energia rosa são para a espécie A, níveis de energia verde ou em azul aí, né? São para em verde, são para a espécie B. Repare que o conjunto de B é superior ao de A. Lembrando que a conversão de A para B é um processo, conforme mostrado nesse gráfico aqui, processo endotérmico. Repare que a diferença entre níveis de energia consecutivos de A, os rosa, B, verde, a diferença é muito parecida. Indica para a gente o quê? Eu não tenho uma grande variação de entropia na hora que A converte em B. Então, predominantemente, né, o fator entálpico vai prevalecer sobre o fator trópico. Ok? E aí, né, eu vou ter claramente uma maior, conforme a gente viu no gráfico anterior também, né, uma maior população de A do equilíbrio decorrência B. Tá? Mais moléculas de A nos níveis fundamentais que comparado B. Se eu tiver uma outra reação, só que ela for exotérmica, a diferença é que os níveis de energia de B fundamentais vão ser menores do que os de A. Então, para A converter em B, tem que perder energia. Repare o seguinte: quando eu aumento a temperatura, o impacto que eu tenho em ambos os gráficos, tá, gente? Nos dois gráficos aqui, ó, o impacto que eu tenho é uma redução mais pronunciada das moléculas que encontram nos níveis de energia mais fundamentais. E no caso do primeiro diagrama, essas são as populações de A, e no caso do segundo diagrama, são as populações de B. Então, o aumento da temperatura aqui, no diagrama da esquerda, no endotérmico, na reação endotérmica, favorece uma maior redução das moléculas de A para formar B. Da direita, favorece o quê? Uma maior redução das moléculas de B para formar E. Então, maiores temperaturas vão provocar um aumento nas populações dois componentes, estados mais energéticos, espécie A e da espécie B, mas em detrimento de uma redução mais significativa das moléculas que estão nos níveis mais fundamentais. Então, por uma reação endotérmica, o aumento da temperatura promove uma maior ocupação dos estados energéticos para os produtos, fazendo com que o B seja mais abundante no equilíbrio. Já para uma reação exotérmica, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o contrário.
Se a reação, no caso, A virando B, ela é exotérmica, quando você aumenta a temperatura, você reduz prioritariamente a população de moléculas que são mais fundamentais. E no caso dessa segunda reação, são as moléculas de B. As moléculas de B tendem a reduzir mais, converter A. Ou seja, a reação A virando B exotérmica, com o aumento da temperatura, vai ser desfavorecida. Por quê? Porque ao fornecer energia, você tende a promover mais as moléculas de B para níveis mais energéticos e boa parte delas sendo convertida em A. Então, a reação inversa, que é endotérmica, vai ser de fato favorecida com o aumento da temperatura. Beleza? Então, essa aí também é a interpretação molecular acerca da influência da temperatura sobre a condição de equilíbrio dos sistemas. Beleza, pessoal? Vamos avançando. Vamos tentar aqui calcular um exercício para a gente aplicar as expressões aí de Van Hoff para descobrir o valor da constante de equilíbrio em uma outra temperatura. A partir do valor dessa mesma constante, dessa reação, caso a síntese da amônia, numa temperatura de 298 Kelvin, eu quero saber o que acontece com essa constante de equilíbrio quando eu tiver uma temperatura maior. O ΔH dessa reação, na verdade, o ΔH de formação da amônia é de menos 46,1 kJ por mol. Olha só, vamos pensar, sem fazer conta. O ΔH é negativo, não é? Então, eu tenho um valor para a constante de equilíbrio. 298 Kelvin, a constante é elevada. 6 vezes 10 a 5. Então, eu tenho uma alta taxa de formação de amônia. Eu tenho uma maior quantidade de amônia no equilíbrio. A taxa de formação vai levar, vocês levarem a pensar em velocidade. Pensa o seguinte, essa constante de equilíbrio alta, 6 vezes 10 a 5, significa que na condição de equilíbrio eu tenho muito mais amônia que os reagentes, hidrogênio e hidrogênio. Só que quando eu elevo a temperatura, essa reação que é exotérmica não tende a ser favorecida. A gente a reação favorecida vai ser sempre a endotérmica com o aumento da temperatura. Então, em temperaturas mais altas, vai ser mais difícil formar amônia. O que deve acontecer com a constante de equilíbrio? Sem fazer conta, eu já sei que a constante de equilíbrio vai cair. Bem? Tudo bem. Vamos resolver então. Destaquei aqui para vocês coeficientes estequiométricos. O produto está aqui também, 2, tá? 3 aqui do hidrogênio, 1 do nitrogênio. Tem que estar balanceado para usar isso. Expressão de Van Hoff. dln de K dt é igual ao ΔRH, RT ao quadrado. Eu vou fazer uma separação de variáveis. dln de K vai ser igual ao ΔH da reação sobre R, 1 sobre T ao quadrado dt. Vou ter que integrar. Eu já tirei o ΔH, o R, assumindo que ΔH nesse intervalo de integração de 298, 500 Kelvin é constante. A integral dln de K vai ser o ln de K, vai ser ln de K2 menos ln de K1. Tenda K2 e K1 com a constante de equilíbrio na primeira temperatura. Tá bom? Do outro lado, eu vou ter uma integral de 1 sobre T ao quadrado. Eu conheci em que quando eu derivo 1 sobre T ao quadrado menos sobre T. Então, do lado esquerdo vai ficar ln de K2 menos ln de K1. Do lado direito vai ser o ΔH da reação padrão sobre R. E aí eu vou ter que fazer menos 1 sobre T avaliado nos limites
integração T2 sobre T1. T2 e T1, né? Então vai ficar menos sobre T2, menos com menos, mais sobre T1. É o que tem. E agora eu tenho que subir, né? Tem os valores da constante de equilíbrio, a 298 Kelvin, que eu estou chamando de T1. T2 vai ser 500 Kelvin. O R eu tenho. E o ΔH de formação, cuidado, presta atenção. ΔH de formação é por mol. Só que nessa equação aqui é a síntese de 2 mols de amônio. Então eu tenho que multiplicar o ΔH de formação, a energia liberada de 1 mol, por 2. Feito isso, só substituir os valores. O Ln da constante 1, 298 Kelvin, 6 vezes 10 a 5, menos 2 que multiplica ΔH de formação, a síntese de amônia, constante dos gases, 1 sobre a primeira temperatura, 298 Kelvin, menos 1 sobre Kelvin. Ao fazer isso, você vai encontrar menos 1,7. Portanto, a constante de equilíbrio K2 a 500 Kelvin vai ser E elevado a 1,71, 0,18. A 500 Kelvin, a constante de equilíbrio, ela saiu 6 vezes 10 a 5 para 0,18. Como a gente já imaginava, a constante ia cair mesmo com o aumento da temperatura. E assim a amônia, a ação da amônia, processo exotérmico, é desfavorecido, aumenta a temperatura do sistema. Beleza? Vamos lá. Vamos falar aqui do último tópico que está faltando para a aula de hoje, que é o tópico relacionado ao princípio de Le Chatelier. Bom, princípio esse francês aí que vocês já devem ter ouvido falar, tá? Mesmo que seja do ponto de vista apenas qualitativo. Aqui na Fisicoquímica 2 vai dar esse princípio que de fato faz, tá? De acordo com as previsões termodinâmicas. Bom, falar, dá uma respirada, toma um gole d'água para a gente entender melhor a dedução do princípio de Le Chatelier. Vamos lá, vamos começar. E vamos começar daqui, tá bom? O que eu tenho? Eu tenho que, a gente viu na aula passada, que o ΔG da reação, ele depende, né? Significa o ΔG da reação. Ele é igual à derivada parcial da energia de Gibbs pelo avanço reacional, temperatura e pressão constante. Se a gente quiser destrinchar esse ΔG, cada parte dessa derivada, então, temperatura, da pressão, do avanço reacional, eu posso escrever esse ΔG dessa maneira aqui, ó. Derivada, tá? A variação do ΔG, ΔXi, é igual à derivada dessa, a derivada do ΔG, ΔXi, então da temperatura, ok? Vezes a variação de temperatura, mantendo o restante constante, mais o termo da variação dessa derivada em função agora da pressão, mais o termo como varia essa derivada em função do avanço da reação. Aqui é uma derivada segunda, né? Esse também é o avanço reacional. Então, se a gente analisar isso aqui, no lugar, esse terceiro termo aqui, eu posso falar que é a derivada segunda da energia de Gibbs, com o avanço da reação. Eu estou pegando a derivada da energia de Gibbs pelo avanço da reação e estou derivando ela de novo em função do avanço reacional. Pessoal, ao invés de ficar escrevendo esse termo aqui, essa notação, eu vou simplesmente colocar G duas linhas para facilitar, tá? A notação.
de duas linhas, que é a derivada segunda da energia de Gibbs do avanço da reação. Ah, beleza. E aí, no lugar da del G, del Xi, del G, del Xi, eu posso substituir del G, del Xi por delta RG. Então, esse primeiro termo aqui é a derivada do delta RG em função da temperatura, vezes dt. Esse segundo termo é a derivada do delta RG em função da pressão, vezes dP. Se a gente analisar o que é o delta RG, olha só, deriva a variação da energia de Gibbs pela temperatura. Somente pela temperatura, mantém a pressão constante. Quando eu derivar isso aqui em função da temperatura, esse termo cancela. Derivada em função da temperatura vai ser o menos delta RS. A derivada agora do ΔG em função da pressão, olha aqui para a forma. Em função da pressão, eu ignoro a temperatura, mantenho constante. Derivada ΔG em função da pressão, dP vai dar ΔRV, a variação do volume. Onde que eu tirei isso aqui, gente? Eu tirei da equação fundamental da termodinâmica para a energia de equação que a gente foi apresentado lá na Fisicoquímica, né? A energia de menos SDT mais VDP. Então, a variação da reação depende do negativo da variação da entropia da reação, vezes a temperatura, variação de temperatura, mais a variação do volume reacional ali, vezes a variação de pressão. Beleza? Então, ao fazer essas derivadas, eu chego a essa expressão aqui. Lembra? Na aula anterior, a gente viu graficamente como funciona essa energia de Gibbs do avanço da reação. Tem ali uma curva côncava para cima. Se o ΔG for negativo, vai me indicar uma inclinação negativa. Se o ΔG for positivo, vou ter uma inclinação positiva. Dano, né, se é a reação direta ou a reação inversa que vai ser espontânea. Mas na condição de equilíbrio, que é o que a gente quer investigar, a variação da energia de Gibbs vale zero. E, ó, eu tenho um ponto de... Então, a derivada do ΔG no equilíbrio, né, eu vou ter aqui uma reta tangente nula. Significa que essa derivada aqui na condição de equilíbrio vale quanto? Vale zero. Entendi. Então, na condição de equilíbrio, eu posso falar que essa variação aqui, derivada da variação da energia de Gibbs, vai ser igual a zero. Opa, deixa eu voltar aqui. Menos ΔR S dt mais ΔR V dP mais a derivada aqui, ó, segunda da energia de Gibbs com avanço reacional na condição vezes o avanço da reação na condição de equilíbrio. Beleza? Vamos pegar essa expressão aqui e vamos somar. Agora, eu vou mexer nessa expressão, analisando o impacto que ocorre quando eu altero a temperatura e a pressão. Só que eu não vou fazer isso instantaneamente. Eu vou analisar a outra. Vamos começar alterando a temperatura constante. A temperatura é constante, o termo aqui é anula. Então, vou ter que, na condição de equilíbrio, zero é igual a ΔRV dP mais G duas linhas dxi na condição de equilíbrio. Se eu rearranjar isso, né, dxi do dP é igual a menos ΔRV sobre G duas linhas de equilíbrio, quando a temperatura é mantida constante. Então, eu tenho uma derivada parcial que fala o seguinte: se eu tiver um sistema no equilíbrio, mexendo a pressão, mantendo a temperatura constante, como que avança a reação? Ok? Ela vai avançar de acordo com essa expressão aqui. Menos ΔRV
sobre G duas linhas do equilíbrio. O que é o G duas linhas? É a derivada segunda da energia de Gibbs na condição de equilíbrio. Derivada primeira vale zero. E, né, a inclinação aqui vale zero. Nesse ponto. Então, aqui ó, eu tenho uma curva que apresenta, na condição de equilíbrio, primeira derivada nula. E esse ponto aqui, ó, gente, é um ponto que a segunda derivada positiva. É um ponto de mudança de concavidade da minha função. Estão lembrados disso no cálculo? Quando eu tenho uma função côncava para cima, eu tenho ali o quê? A reta tangente nula, derivada primeira nula. E a derivada segunda vale quanto? Derivada segunda é um número positivo. Se fosse côncava para baixo, seria um número negativo. Por que isso é importante? Eu sei que o sinal aqui, ó, dessa derivada segunda é maior do que zero. Então, aqui eu tenho menos. Quem que vai governar o sinal dessa derivada? Delta RV. Quando que essa derivada aqui, ó, vai ser positiva? Quando delta RV, uma vez que o denominador é positivo, essa derivada aqui, ó, da esquerda, só vai ser positiva se o delta RV for negativo, menos a mais. O que significa delta RV? Se eu aumento a pressão no meu sistema, a reação só vai avançar, ela vai avançar favoravelmente, eu estou na condição de equilíbrio. Aumentei a pressão, ela vai aumentar, ela vai ser favorável deslocar no sentido que a reação reduz o número de mols presentes para reduzir o volume reacional. Ou seja, eu estou no equilíbrio químico, direto e inverso é favorável. Na hora que eu aumento a pressão, a reação que leva à redução do número de mols gasosos passa a ser mais favorável que a outra. E aí você desloca o equilíbrio. Vocês lembram na aula de hoje, quando a gente estava trabalhando com o mol do N2O4 gasoso, formava 2 mols de NO2? Estão lembrados disso? Quando eu aumentei a pressão, vocês lembram que o fator alfa diminuiu? Ou seja, o tanto que foi consumido do reagente até a condição de equilíbrio ficou menor? Exatamente por isso, porque quando eu aumento a pressão, o equilíbrio tende a deslocar no sentido de menor número de mols gasosos. Ele tenta compensar o efeito externo provocado. Eu aumentei a pressão, então vou tentar diminuir o número de mols de espécies gasosas para tentar amenizar esse efeito. Então a reação inversa passa a ser mais favorável. Por isso que o grau de dissociação alfa diminuiu. No início da aula, vocês estão vendo? Bacana, né? Ah, beleza, Bruno. Então vamos lá. Voltar. Agora vamos interpretar a influência da temperatura. E para isso eu vou pegar aquela reação lá do início. Vou manter constante agora a pressão. Então esse termo vai sumir. Vou ter que na condição de equilíbrio, né? Menos delta RS dt mais G, duas linhas no equilíbrio vezes a variação xi, também na condição de equilíbrio, tem que ser igual a zero. Lembrando, né, que a pressão constante, o delta RS, pode ser calculado por um calor ali na condição de equilíbrio, é um calor trocado de modo reversível, e a pressão constante é igual ao ΔH.
Então, a definição de entropia é calor reversível trocado em função da temperatura. Só que esse calor, a pressão constante, é igual à variação de entalpia. Então, no lugar do ΔRS, eu posso simplificar ΔRH sobre T. E aí, eu posso também, de modo algébrico, isolar aí essa derivada del que condição de equilíbrio em função de ΔT agora a pressão constante tem que ser igual ao quê? Igual ao ΔRH sobre T G2 linhas. T e G2 linhas positivos. Que a função de Gibbs com o avanço da reação ela é côncava para cima. O denominador novamente é positivo. Então, olha só, para o avanço da reação aumentar com o aumento da temperatura, vai acontecer só se esse termo da direita aqui for positivo. Ele vai ser positivo se a reação for endotérmica, se o numerador também for positivo. Por isso, na hora que você aumenta a temperatura do seu sistema, você está fornecendo energia. E aí, o sistema que estava em equilíbrio, ele vai sair da condição de equilíbrio. A reação endotérmica vai ser mais favorável do que a exotérmica até uma nova condição alcançada. Ana, beleza? Então, o aumento da temperatura, de fato, favorece a reação endotérmica. Novamente, é o equilíbrio usando o fator externo. Qual que é o fator externo? Aumento de temperatura. O equilíbrio responde tentando consumir essa energia. Qual reação que tem energia? Endotérmica, favoravelmente. Foca mais no sentido da reação endotérmica. E é esse que é o enunciado, o famoso princípio de Chatelier. Talvez vocês tenham até decorado ele, né? Não tinham visto do quantitativo. Quando o sistema ele em equilíbrio sofre uma perturbação, vai responder tentando mitigar essa perturbação. Beleza? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado aí por acompanhar a aula. Espero que vocês tenham entendido. A aula foi extremamente intensa, teoria, mas espero que tenha feito sim melhor a natureza do equilíbrio, tanto no aspecto qualitativo e agora também no aspecto quantitativo. Ficando por aqui. Por gentileza, deixem as dúvidas nos comentários, que vai ser um prazer. Falou!